Obrigado, presidente. Venho a essa casa para falar de um assunto que eu nunca imaginei que ia chegar nesse ponto, mas infelizmente é o que nós estamos vendo como realidade no nosso país. Anteontem, infelizmente, nós vimos uma atitude exacerbada de um dos nossos... Nós vimos uma atitude exacerbada de um ministro. Eu sou formado em Relações Internacionais, fiquei extremamente preocupado com o documento produzido pelo então ministro Flávio Dino, para aqueles que não se lembram, aquele que o Lula batia no peito e falava, olha, colocamos uma pessoa, vou usar um termo para não precisar falar as palavras, de extrema esquerda, radical de esquerda, que pensa como muitas pessoas. Infelizmente, nós temos um ministro lá que, na minha opinião, deixou mais do que provado que não tem preparo ou capacidade para ser ministro. Ainda está com a cabeça de grupo político, de ser político, onde naquele local a responsabilidade dele, vereador Silvão, é zelar pela nossa Constituição. Eu queria só deixar bem claro aqui para todos os vereadores e vereadoras e aqueles que nos acompanham através da TV Câmara, também os leitores do Diário Oficial, se é que ainda os temos. Como falei, sou formado em Relações Internacionais pela FMU. E nessa atitude do ministro Flávio Dino, pensando em proteger um outro ministro, ele infelizmente cria um documento, vereadores, que acaba com toda a história das relações internacionais do nosso país. E vou explicar por quê. Pensando em proteger o ministro Alexandre de Moraes de uma eventual punição através da lei Magnitsky, ele então monta esse documento dizendo que a partir daquele dia, então de anteontem, nós brasileiros só iríamos obedecer e seguir regras daqui do Brasil. Aonde está a falha disso? Desde a época de Barão de Rio Branco, nós construímos relações internacionais. Desde a época do Barão de Rio Branco, nós estamos construindo e nos consolidando como um grande parceiro internacional para todas as áreas. Para países que pensam mais no agro, outros que pensam mais no trabalho, em todas as áreas possíveis. Todos os acordos internacionais. Mas, infelizmente, anteontem, ele abriu essa brecha, exatamente para proteger um ministro que está se mostrando, como dizem aqui alguns outros vereadores, como o vereador Adrilles, um tirano, se utilizando de uma caneta para fazer birra pessoal contra um eventual inimigo político. E aqui eu não estou defendendo A, B ou C. Eu estou dizendo exatamente da irresponsabilidade do Flávio Dino de fazer isso. E quando eu falo tirano, ontem foi dada uma outra demonstração. E eu venho aqui falar de uma pessoa correta, séria, que gostando ou não, qualquer pessoa não tem do que acusar. E que ontem sofreu uma injustiça. Qual injustiça? Falar com os amigos. Qual injustiça? Trocar o WhatsApp. Muitas vezes, vereadores, criticando, xingando, falando para um pai, olha, seu filho não fez a coisa certa, puxando a orelha. Mas ontem o que acontece? O ministro chama e diz, manda um documento e diz, tira o passaporte do pastor Silas, pega o telefone do pastor Silas Malafaia, pega tudo que ele tem. Sabe uma das coisas que foi levada do pastor Silas Malafaia? O caderno de anotações dele, das pregações, das mensagens. Então não dá para entender a tirania de alguém que age dessa forma com um líder religioso. Eu não vou falar aqui de perseguição religiosa. Eu acho que isso pode acontecer e vai começar a acontecer pelo que a gente está vendo, não vai ser surpresa.
mas a atitude de ontem tem que ficar bem clara para toda a população brasileira. Hoje está acontecendo com o pastor Silas, já vou concluir, presidente. Está acontecendo com o pastor Silas. Amanhã pode acontecer com um vereador. No outro dia, com um padre. Vai acontecer com quem quiser, por quê? Porque aqueles que eram para guardar a legislação, infelizmente estão se utilizando da legislação ou do entendimento da legislação para fazer e criar novos caminhos políticos. Essa é a minha fala, presidente.